princesa com sua família. Ela era muito feliz e boa, apesar de ser muito mimada, pois o rei a tratava como a mais fina rosa. Então a princesa cresceu e conheceu um jovem duque, do qual ficou noiva, contra a vontade de seu pai, que insistia para que não se casasse, pois a princesa era muito jovem e não conhecia o seu amado duque. No dia do seu casamento, ela encontrou o duque beijando sua dama de companhia. Isso fez com que a princesa caísse em profunda depressão. Enquanto jazia sobre a cama, o conselheiro do reino, muito amigo do rei, que era como um segundo pai para a princesa, a sequestrou e a trancafiou em uma torre, dizendo que ela tinha que ser dele ou não seria de mais ninguém. Com mais esse desapontamento, seu estado ficou ainda mais agravado. Quando o rei a encontrou, estava quase morta, e apesar de voltar para casa, não melhorava e se definhava a cada dia. A fada madrinha disse ao rei e à rainha que somente uma gota de sangue do pai e da mãe poderia salvá-la. Então, desesperado, o rei correu até o feiticeiro mais malvado do reino e colheu uma gota de seu sangue, e a deu juntamente com o sangue da rainha. Quando acordou, entendeu tudo o que acontecera e fugiu correndo do palácio, pois ali não havia nada para ela. Não tinha príncipe, não podia confiar em ninguém, aliás, nem princesa de verdade era. Afinal, não era filha do rei. Não havia mais motivos para viver. Correndo pela floresta, caiu em um buraco profundo. Quando finalmente chegou ao chão, percebeu que estava em uma vila encantada. Demorou a entender que ali moravam estrelas que trabalhavam na fabricação de sorrisos humanos. Eram estrelas que caíram do céu. Suas funções, além de distribuir, era construir os sorrisos, o que faziam com uma enorme felicidade, apesar de muitas pessoas pegarem os sorrisos e jogarem fora, ou passarem por cima das estrelas. A princesa não entendia porque elas ainda insistiam em dar sorrisos a quem não queria, muito menos merecia. De repente, ela viu uma estrela que sempre carregava duas pequenas estrelinhas. Vendo que aquilo às vezes era muito dificultoso, a princesa perguntou ao anjo que coordenava a vila o porquê daquilo. Ele explicou que as estrelinhas haviam sido abandonadas e a mãe da jovem estrela, que estava sempre com elas, as adotou. Mas então as três caíram e desde então a jovem cuidava das duas estrelinhas como mãe, apesar de ser tão nova. E era os três contra o mundo. Vendo com que a princesa se interessou pela história, o anjo começou a contar a história de cada estrela que passava por eles. Havia uma que era muito diferente das outras estrelas e parecia que não se esforçava o mínimo para ser igual. Seus gostos e manias eram muito diferentes e ela sofria muito preconceito. Mas mesmo assim era muito brilhante e feliz. Ainda por cima, o anjo lhe contou que seu pai havia morrido em seus braços, mas isso não impediu que a estrela continuasse a brilhar. Em seguida, apontou para uma estrela que em uma das pernas havia uma cicatriz e disse que aquela cicatriz só aparecia quando na infância alguém muito querido tentava machucar uma pequena estrela, machucá-la profundamente. Aquela cicatriz significava um grande trauma. Mas o mais engraçado era que a estrela andava dançando com uma eterna meiguice de menina, e isso também não impediu que ela brilhasse. E apontou para uma estrela morena e continuou. Aquela estrela não caiu. Quando tinha 12 anos, os seus pais a jogaram do céu, porque simplesmente não se importavam com ela. A princesa percebeu que ela se desdobrava em várias funções, como fiscal da fábrica, distribuindo sorrisos, na manutenção do brilho das outras estrelas e por aí e por diante. Era campeã em todas as tarefas. O anjo disse que desde quando caiu aprendera a se cuidar sozinha, sem nunca reclamar, conquistando seus objetivos. Nada a impediu que continuasse a brilhar.
Apontou para outra estrela e disse: aquela não foi empurrada nem caiu. Ela pulou em busca dos seus sonhos, deixando para trás a família amada e encarando sozinha uma nova vida, sem medo. Mesmo sendo muito difícil lutar pelos seus objetivos, essa estrela em especial sonhava em voar. Apontou para duas estrelas que sempre andavam de mãos dadas, sendo uma estrela do mar e a outra estrela do céu. A do céu pulou porque se apaixonou profundamente pela estrela do mar. Ela ainda era uma menina e mergulhou de cabeça nesse amor, mas eles sofreram muitos preconceitos, até foram apedrejados, mas lutaram contra tudo e contra todos, e hoje já estão juntos há 12 anos e tiveram uma linda estrelinha. Apontou então para uma outra estrela, e não muito diferente da outra, pulou para viver um grande amor, com uma estrela 24 anos mais velha. Foi amor ao primeiro olhar. Do céu ela observou o seu amor, mas os seus 2 filhos abandonados, e pulou sem medo. Apontando para outra estrela, observou-se que sempre andava de mãos dadas com o pai e a irmã. O anjo disse: o pai delas tinha uma importante função no céu, mas elas caíram com a mãe. E o pai, vendo que elas sofreram muito a sua ausência, pulou, deixando tudo para trás, pensando somente nas filhas. Isso fez com que a princesa se lembrasse de seu pai, que era capaz de fazer tudo por ela. Em seguida, foi mostrada uma estrela negra que não fabricava sorrisos, mas tinha o dom de fazer com que eles brotassem nos lábios humanos. Era extremamente engraçada e companheira, ajudando os outros nas mais difíceis situações. Havia uma estrela que andava sempre em sua companhia. Essa estrela havia sido abandonada ainda bebê pela mãe, mas fora adotada por uma outra família e era muito feliz, pois não lhe faltava nada. Outra estrela caminhava séria, mas quando menos se esperava, fazia uma gracinha e todas as outras estrelas caíam na gargalhada. Esta tinha sido abandonada pelo pai, junto com a mãe e o irmão. Desde então, passavam extremas dificuldades e necessidades, vendo que o pai dava o melhor para outra família, mas ela não desistiu de lutar pelos seus sonhos e objetivos. A outra estrela também tinha grandes sonhos. Sonhava em se casar com uma jovem estrelinha e crescer para terem juntos tudo que sempre sonharam. Ela era uma das mais esforçadas e lindas estrelas da vila. Era a menina dos olhos de todos, se dedicava 24 horas por dia às suas funções. E assim, cada estrela tinha sua história. Muitas trabalhavam noite e dia para conseguir seus sonhos. Outras carregavam sérios traumas, como o abandono e o preconceito. Outras tinham sonhos que todos julgavam impossíveis, mas nada as impediam de brilhar. A princesa olhou para o anjo e perguntou qual era a sua história. Ele respondeu sorrindo: eu era uma estrela que sonhava em ser anjo e pulei ainda muito nova. Tive que morar algum tempo com pessoas que me maltratavam, até conseguir me estabilizar. Muitos diziam que era impossível que eu conseguisse, mas não guardo ressentimentos. Fiz das críticas degraus. Trabalhei 24 horas por dia. E hoje estou no caminho para ser o que eu quero, porque eu quero ainda mais. Por isso eu digo, nunca desista do que você quer, nem do que você acredita. A princesa estava prestes a desistir de tudo, mas o brilho de cada estrela que ela conviveu durante 40 dias fez com que ela continuasse, mesmo quando o coração dela queria parar de bater. Retornando para casa, encontrou seu pai, que lhe falou que o sangue venoso do feiticeiro que circulava em suas veias ia fazer seu coraçãozinho parar de bater, o que anteciparia em muito a sua morte, mas isso não a preocupou, porque a princesa tinha decidido viver seus últimos dias, anos, como uma estrela.